Bom dia a todos, a paz do Senhor, a quem nos acompanha já desde cedo. Nós somos a Igreja Metodista em Vila Penteado. Queremos te convidar para estar conosco nesse tempo que vamos passar aqui, buscando ao Senhor logo pela manhã. Também quero te convidar para curtir nossas páginas lá no Facebook, ser nosso amigo no Facebook, no Instagram também, no YouTube, e também nos acompanhar. Nós temos tido nossos cultos às terças-feiras pela manhã, às quartas-feiras às 20 horas, às sextas-feiras 19h30, também nos domingos à tarde 18 horas, e também as nossas escolas dominicais. Os nossos professores com excelência têm nos ensinado a boa palavra do Senhor. Então curte lá, nos acompanhe. Vai ser muito edificante para a sua vida, com certeza, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Uma pequena correção aqui. Então eu quero te convidar a buscar ao Senhor agora, pela manhã, junto conosco. Nós ainda seremos ministrados pela palavra, através da nossa pastora, mas queremos juntos já iniciar adorando ao Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque Ele é tremendo. Logo de manhã, vamos buscar a Tua face, Senhor, para sermos restaurados, cuidados, sarados, logo de manhã. Logo de manhã, quero te buscar. Nosso alimento, Senhor, é o nosso sustento, Deus querido. Por isso, Senhor, no nosso andar, no nosso falar, Senhor, queremos consagrar, Deus, tudo que somos, tudo que vamos falar, Senhor, tudo que fizermos, Senhor, que seja agradável ao Senhor, Deus, porque somos servos, ó Pai, e como servos queremos viver, Senhor. Que a nossa vida, Deus, seja consagrada no Teu altar, mulheres no altar, homens no altar, igreja no altar do Senhor, porque no altar, Senhor, é onde há santidade, Deus bendito, e nós queremos ter uma vida santa, Senhor, colocada diante do Senhor, Deus. Por isso vem, Senhor, toma a nossa vida, Deus, nos lembre, Espírito Santo, nos lembre daquilo que devemos, como devemos fazer, como devemos andar, como devemos falar, Senhor,
para que sejamos agradáveis ao Senhor, para que a gente possa fazer a diferença nessa terra, Senhor, e ser luz para todo aquele que precisa, Senhor, no nome de Jesus. Dos reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo.
entregamos a Ti, Senhor, nosso louvor nesta manhã, Deus. Venha passear no nosso meio, Senhor, aceitar, Deus, ainda que imperfeitos e falhos, Senhor, mas que o Senhor encontre no nosso coração um desejo absoluto de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, não importando as circunstâncias, Senhor, não importando, Senhor, as notícias do dia, Senhor, mas adorar ao Senhor por tudo que o Senhor é, digno, maravilhoso, santo, fiel, justo, Deus presente, Deus Emanuel, Deus conosco. Por isso exaltamos ao Teu nome, Senhor, nesta manhã, Senhor. Aceita, Deus, como cheiro suave ao Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. No nome santo de Jesus, que vive e reina para sempre, Senhor. Amém, Deus. Amém. Palavra com a nossa pastora agora. Seja abençoado em nome de Jesus. A todos e a todas com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Bom dia para você que está conosco, nos assistindo, nos acompanhando na sua casa. Momento ainda que estamos recolhidos em nossas casas, aguardando a liberação do nosso Deus para estarmos como igreja reunidos no templo do Senhor para adorá-lo, para glorificá-lo. Nada impede nesse tempo estarmos fazendo isso, glorificando, adorando, buscando ao nosso Deus nas nossas casas, e assim nós temos feito, né? Então você é convidado a estar conosco nesse período, enquanto a igreja está fechada, acompanhando os nossos trabalhos online. Então, nesta manhã, Mulheres no Altar, cremos que o Senhor mais uma vez vai falar conosco na palavra, como falou conosco nesse momento de louvor. Agradecemos pelos trabalhadores da casa do Senhor nesse tempo, né? Algumas pessoas só, alguns ministros do Senhor estão em casa, porque não podem se reunir, não é? Então, nós agradecemos pelo Tito, pela Nívia, pelo Rogério, pela Adriana, que estão conosco, e um grupo pequeno, porque esse pequeno grupo é permitido estar no templo, né? Então Deus te abençoe em nome de Jesus. E como há algum tempo nós ouvíamos dizer na televisão, né? Senta que lá vem a história, não é? Então fica aí sentadinho, ouvindo, que nós vamos contar aqui uma história verdadeira, né? Uma história que está registrada na palavra do Senhor, né? Um momento da igreja, um momento de experiência maravilhosa de oração respondida. E este culto nós frisamos bastante a oração, né? Porque é um trabalho que nós clamamos ao Senhor pela sua ajuda, pelo seu socorro, né? Colocamos diante do Senhor as nossas petições. Vamos orar, nos preparando para este momento, amém? Vamos falar com Deus. Obrigado, Papai do Céu, por estarmos juntas através, Senhor, da internet, Senhor. Agradecemos por esta manhã linda que o Senhor nos dá, mais um milagre do Senhor, o Senhor que continua trabalhando, Senhor, para a sua honra, para a sua glória, para que todos possam saber que o Senhor é Deus, mas também, Senhor, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. O Senhor está sempre trabalhando. Recebe a nossa gratidão, Papai, e sabemos que nós não merecemos, Senhor. Nós não merecemos. Mas obrigado pela tua graça, pela tua maravilhosa graça derramada sobre nós. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão por tudo aquilo que temos feito que não te agrada e que está fora dos teus padrões, Senhor.
e nos ajude a sermos, papai, cada vez mais parecidos, mais parecidas com o Senhor. Nos entregamos nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor com liberdade opere nas nossas vidas, Deus. Tens todo o poder, toda a liberdade. Mais uma vez, abrimos a porta das nossas vidas para o Senhor entrar, para o Senhor cear conosco, Senhor, para estarmos juntos em comunhão, Senhor. Oh, meu Deus, as nossas vidas pertencem ao Senhor. Nos colocamos diante do Senhor. Nos curvamos diante da tua santidade. Fica conosco. Oh Deus, ajuda-nos, papai, agora que vamos meditar na tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. E que possamos entender e receber, Senhor, a plenitude da tua revelação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Vamos estar vendo alguns versículos do capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. São 19 versículos. Vamos lendo e meditando, recebendo tudo aquilo que o Senhor quer para nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tomando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhes das suas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu o póstigo do portão, veio uma criada,
chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém. Amém. Glória a Deus. Um episódio, né? Uma experiência com a igreja nova, a igreja que se iniciava, né? Já experimentando a perseguição, não é? Então, Herodes perseguia a igreja e perseguia todos aqueles que andavam com Jesus e que criam, né? Que seguia no caminho. E Herodes, então, agradando os judeus, né? Tendo conchavos e fazendo, tendo aqueles momentos de perseguição, e ele percebendo que agradava os judeus, então ele persistia em estar principalmente perseguindo os principais, os importantes, aqueles que eram a liderança. Então ele persegue Tiago e persegue a Pedro e prende Pedro, né? E aqui diz que a prisão era uma prisão forte, né? Um cárcere com vários sentinelas, com várias escoltas, né? E ali ele estava preso, ia ser levado, né? Para ser ali julgado, para apresentá-lo na mesma noite ali para os judeus. Naquela noite que isso aconteceria, então, Pedro, dormindo, é surpreendido por um anjo, né? E este anjo, quando aparece, ilumina toda a prisão. É algo sobrenatural, é algo que o surpreende, e ele até fica pensando: isso é real? Ou eu estou tendo uma visão? O que está acontecendo? Ele estava meio perdido, né? E aqui no texto diz que o anjo diz: levanta, levanta depressa, né? Ele toca em Pedro, o acorda, e ele desperta, e ele fala: levanta, levanta depressa. E quando ele disse: levanta-te depressa, as cadeias das suas mãos já caíram, sozinhas, automaticamente, sem que ninguém precisasse abrir, sem que ninguém precisasse quebrar, né? E ainda o anjo diz: cinge-te e calça as suas sandálias e também põe a sua capa e me segue. E aí Pedro obedeceu, sem saber muito o que estava acontecendo, né? E aí, conforme ele ia andando ali na prisão, as portas iam se abrindo, as cadeias iam sendo quebradas, né? E aqui diz que quando ele já tinha passado pela primeira e pela segunda sentinela, é isso que surge ali diante deles aquele portão de ferro, aquele portão cheio de segurança, né? Que ali do outro lado já dava para a cidade. E quando ele chega ali diante daquele portão de ferro, tão forte, tão cheio de segurança, o portão se abre automaticamente. Nós já meditamos algum tempo sobre esse texto.
E aí nós comentamos na época, né? Aqui está dizendo que o portão abriu automaticamente. Nós sabemos hoje o que é um portão abrir automaticamente, né? Por causa do controle remoto, a gente chega e o portão abre. Mas isso não era real naquele tempo. Então, Pedro viveu algo sobrenatural, né? E aí ele saiu quando o portão se abriu, junto com o anjo, e eles foram andando por uma rua. Mas logo ele percebeu que estava sozinho, que não havia mais ninguém com ele. E ele pôde entender que sim, foi um anjo que estava com ele, né? Então Pedro caiu em si e disse: verdadeiramente o Senhor me enviou um anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa que havia ali com o povo judeu, né? Perseguindo os homens de Deus, os servos de Jesus, os apóstolos que andaram com ele e disseram que ele era o Filho de Deus. Então, esse povo, a igreja que orava em seu favor incessantemente, como nós lemos no versículo 5, ela estava orando na casa de Maria. Maria era uma mulher de posses. Aqui não diz nada do seu marido, só fala que ela era mãe de João. Então nós imaginamos que, quem sabe, essa mulher não tinha marido, ela era viúva, mas ali ela abriu a sua casa para a igreja se reunir, para aqueles que estavam sendo perseguidos serem protegidos. E ali, acolhidos, eles estavam em oração, porque Pedro estava preso. Foi preso pelas mãos de Herodes, né? Que tinha como desejo de matar, de destruir, né, os seguidores de Jesus, e em concordância com os judeus. Então, Pedro vai para lá, vai para esta casa. Imaginamos que era um costume da igreja estar lá na casa de Maria, porque Pedro vai para lá. E quando ele bate, a menina Rode, que era a serva de Maria, ela vai abrir a porta. Era uma serva, diz a palavra que ela era uma menina, uma jovem, né? Então, ela vai até a porta. E aqui fala do que ele bateu ao postigo do portão. Aqui, postigo, para nós, né, é uma portinhola, numa porta maior, né? Então, uma porta grande, um portão grande, e aí ele bate na portinhola, no postigo. E aí a Rode abre, né? E ela vê Pedro. E ela reconhece Pedro e reconhece a sua voz. Mas acho que ela ficou tão feliz e tão surpresa que ela não faz ele entrar. Mas ela deixa ele lá fora e volta para o interior da casa e diz: olha, Pedro está aí. Né? Pedro está aí. E aí o pessoal falou para ela, né, igreja, você está louca. E ela diz: não, eu não estou louca. Porque aqui diz que ela insistia, ela persistia. Então, com certeza, ela falou: gente, é verdade, vai lá ver. Eu não estou louca, não. Vai lá ver se não é ele. Então, Pedro, que continuava batendo, né? Eles foram lá e abriram e viram que era verdadeiramente Pedro e o fez entrar. E ele disse: ó, sem alvoroço, e contou tudo o que tinha acontecido. Mas ele não ficou lá. Ele logo se retirou, né? E se retirou para outro lugar. E eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre a importância de você crer, a importância de você persistir, a importância de você orar, né? Pedro não sabia que
a igreja estava orando por ele. Como havia muita comunhão, havia muita concordância, e eles eram seguidores, estavam sendo perseguidos, com certeza ele sabia que havia aquela preocupação para com ele. Mas eu imagino que não sabia que estavam ali, na casa de Maria, incessantemente orando por ele. Mas havia essa oração incessante. Às vezes nós oramos e as más notícias chegam e a gente às vezes desanima. Para de orar, não tem a mesma insistência na nossa oração. Não ora tão incessantemente como no começo, crendo. Mas as más notícias chegam e elas vão desanimando a gente. Nós vivemos nesse tempo de tanta aflição, de tanto anúncio de morte. Eu não gosto quando eu vejo aquela reunião ali com o governador, com os representantes ali da saúde, do prefeito, para anunciar as novidades. Porque as novidades são de mais mortes e mais mortes, e não se falam das pessoas que estão sendo e recuperadas. E eu evito, então, de assistir, de ouvir, para que eu não seja abalada na minha fé e continue crendo e orando. Não é? Porque sabemos que a pandemia não passou, e não sabemos quando ela vai passar. Parecia que ia ser até junho, nós estamos aí praticamente no final de julho. E há um anúncio que talvez em setembro algumas coisas voltem a funcionar, como por exemplo as escolas. Mas há tantas incertezas e há tantas preocupações e nós não sabemos se isso vai acontecer. Mas o importante é você crer, você confiar no Senhor e o seu coração e a sua mente está guardado no Senhor. Ele está vendo, Ele está no controle, Ele sabe, Ele pode, Ele faz o que Ele quer. Nesse texto, o Senhor mandou um anjo numa prisão de alta segurança e ninguém pôde impedir que aquelas cadeias, aquelas correntes pudessem ser abertas. Ninguém impediu. Esse Deus que fez isso aqui com Pedro, Ele é o nosso Deus. Ele continua fazendo. Nós que vivemos pela fé, nós vivemos abertos e abertas para o sobrenatural do Senhor. Sabemos que vamos ter dificuldades, sabemos que vai haver dores, sabemos que vai haver mortes, sabemos que vai sempre haver muitos espíritos contrários, muitas mentes contrárias, muitas conversas contrárias. Sabemos que à nossa volta muitas pessoas pessimistas. À nossa volta muitos mentirosos. Muitas pessoas torcendo ao contrário, como aqui. Havia Herodes, havia os judeus contra os cristãos. Contra a igreja que começava. Contra a igreja que começou a ser perseguida. Mas eles incessantemente oravam. Mas eles incessantemente pediam. Ao ponto de quando acontece o que eles pedem, eles ficam tão surpresos que eles não acreditam. Muitas vezes nós pedimos, cremos, mas quando isso acontece, nós somos os primeiros a dizer, como ele não estava preso? Como que ele está aqui na porta? Como que ele fugiu daquela prisão de alta segurança? Menina, não é Pedro, você está louca.
Às vezes nós fazemos isso. Ele vai conseguir. Nós estamos orando, nós estamos clamando. Vai acontecer, porque Deus é Deus, nós não podemos, mas Deus pode. Aí quando chega a bênção para a pessoa, a gente fala assim, como assim? Como assim? Você está dizendo que ele conseguiu? Mas, gente, era impossível ele conseguir. Mas você não pediu? Nós não pedimos? Creia. Creia. E essa jovem, ela sabia quem era o seu Deus. Apesar dela ser uma serva, ela estava ali na casa. E ela recebeu a fé. Ela aprendeu. Ela praticava, ela estava orando junto. Ela acreditava no mesmo Deus da sua senhora, porque ela era serva lá. E Rode acompanhava os movimentos. Rode ouvia as experiências. Ela ouvia as histórias. Ela sabia da perseguição. Ela conhecia os homens e as mulheres de Deus. E aquela casa devia ser uma casa grande para que pudesse receber todas as pessoas. E ali, então, eles oravam incessantemente. Ore incessantemente. Acredite, se feche para ouvir coisas contrárias. Mas que você fique firme na fé. Nesse Deus que tudo pode. Nesse Deus que é o nosso Deus que guarda. Nós vivemos uma experiência nesse final de semana e eu falei para o pastor assim, não conta no culto. E eu vou contar. Porque eu falei assim, no culto, na internet, a gente não sabe para onde vai tudo que nós falamos, né? Mas eu quero falar para um que era de madrugada e ligaram na nossa casa. E colocaram no telefone uma menina chorando, como se fosse a minha filha. E eu acordei assustada, porque a gente olha 2h42 da manhã, não é ninguém que vai ligar para falar, oi, tudo bem com você? Não é verdade? É algo sério que está acontecendo. E a voz chorando dizia, mãe, você não sabe o que aconteceu. Uma coisa horrível. Para mim era minha filha falando. Aí você pensa um monte de coisa, está no hospital, o neto está doente, o neto está com Covid, só bobagem a gente pensa. Isso porque a nossa vida está nas mãos do Senhor e a gente clama e a gente levanta e a gente pede durante o dia, e a gente quando dorme pede. Então imagine quem não faz isso. Como fica abalado, porque eu fiquei adoecida 2 dias. Porque a voz ficava na minha cabeça sabendo que era mentira. E quando alguém vive uma situação dessa de verdade? Como que fica? Como que é curada? Só o Senhor que pode curar. Esse Deus da Bíblia que nós estamos falando, que é o nosso Deus, Ele pode curar. Eu sei que eu acordei o pastor e o pastor ficava para lá e para cá sem me entender e nervoso. Eu queria que ele ligasse para minha filha, para saber que a minha filha estava bem, para eu poder desligar o telefone. Porque alguns dados que ele me dava, o rapaz que brigava e falava palavrões e gritava comigo, ele dava algumas informações que não batiam. Então, ele estava mentindo, mas eu estava tão aflita, querendo saber como estava a minha filha, porque para mim era ela que tinha falado comigo, e eu não queria lhe desligar o telefone. Até que o pastor entendeu e ligou. E estava tudo bem e a gente pôde dizer, olha, nós sabemos que é tudo mentira, e Deus te abençoe, você está perdoado em nome de Jesus, e desligamos o telefone. Então, nós passamos por aflições, nós passamos por dificuldade, mas que nada possa nos abalar. E eu usei a palavra de Deus que eu tenho pregado e ensinado aqui na minha vida. Porque eu não conseguia dormir novamente. Porque eu estava acelerada, estava aflita, estava nervosa.
E tem uma pessoa que a gente conversa e ela fala assim, ai, dói o meu pulmão, dói o meu fígado, dói o meu rim. Aí eu falo, olha, ela está falando assim, ela nem sabe direito o que ela está sentindo, como que ela sabe que é o pulmão dela que está doendo, né? Mas para mim era o meu coração. E eu dizia, o meu coração está doendo. Eu não sei se era o meu coração, mas era algo muito ruim. Mas só o Senhor pode tirar e pôde tirar. Porque eu fiquei orando e clamando e tentando dormir, e aquela dor passou. E eu pude relaxar e voltar a dormir. E eu dizia, Senhor, eu quero te agradecer porque era tudo mentira do diabo. Que isso não foi verdade. Como Pedro aqui falou, será que é verdade? Hoje está aqui, é uma visão, é mesmo isso que está acontecendo? Eu estou saindo, é verdade ou é uma visão? Né? E para mim, é verdade, não é, glória a Deus, é mentira. Então, eu disse assim, o meu coração e a minha mente estão guardados em Cristo Jesus. Todo dardo inflamado do maligno eu apago com a minha fé. E declaro que está apagado, destruído, anulado. E essas pessoas que ligaram para mim, que ligaram para minha casa querendo tirar minha paz, num momento de descanso, uma madrugada que nós devemos descansar, eles estão perdoados em nome de Jesus. E fui orando a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Use os textos bíblicos que você medita e que você aprende, porque a palavra de Deus é a verdade e ela funciona. E eu pude descansar ao praticar a palavra de Deus e exercitar a minha fé. Eu orei junto com o pastor, nós oramos, pedindo a paz do Senhor. Oramos juntos. E logo ele adormeceu, mas eu não conseguia. Então, precisamos orar incessantemente. Precisamos colocar as nossas vidas na mão do Senhor. De dia, de noite. Quem vai nos livrar? Quem vai livrar a nossa família de ter o Covid-19? Quem vai livrar o meu neto? Quem vai livrar o meu genro? Quem vai livrar a igreja? Só o Senhor, é o Senhor. E aí, como nós demos algumas informações naquela madrugada para aquele rapaz que ligou, eu tinha medo de, por ter desligado, ele ir para minha casa. Eu falei, agora ele vem para cá. E aí eu lembrei do Salmo, que diz que se Deus não guardar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. Então, a palavra do Senhor me assegura que tudo vai ficar bem. E aí, eu disse, Senhor, se o Senhor não guardar a minha casa, não adianta lá, o meu portão está fechado, a minha segunda porta está fechada e a minha terceira porta está fechada. Não vai adiantar. Então, eu coloco a minha casa nas tuas mãos, porque o Senhor é o nosso sentinela. Eu pude descansar. Então, pratique a palavra do Senhor. Eu não sei o que você está pedindo para o Senhor. Se você está pedindo alguma coisa nova hoje. Ou se você está pedindo para Deus alguma coisa por 20 anos, por 12 anos. Por 2 anos, eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo eles pediram por Pedro. Eu não sei quanto tempo Pedro ficou preso. Mas a igreja orou incessantemente e Pedro ficou livre. Quem pode nos prender? Quem pode nos impedir se o Senhor estiver conosco? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pode haver um grande mover contrário para a sua vida.
Mas se Deus está com você e você está com Deus, nada vai impedir que os planos do Senhor se realizem. E os planos do Senhor, né? Como diz a palavra, eu é que sei que planos eu tenho, que pensamentos eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz, de bem, para que você tenha o futuro que você quer. Então, o desejo do Senhor é conceder o desejo do nosso coração. E sabe o que você precisa? Está no centro da vontade do Senhor. Está de joelhos, amando, adorando, obedecendo, servindo. Você precisa ser um homem, uma mulher de Deus. Você precisa todos os dias dizer, Senhor, eu abro a minha vida hoje, de novo, e confirmo que a minha vida é do Senhor. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, a minha vida que eu tenho aqui ainda na carne, depois que eu te conheci, é só para te servir. Não tenho interesse nenhum próprio, mas o meu desejo é o teu interesse. Qual é o interesse de Deus a seu respeito? Herodes estava empenhado em fazer o que os judeus queriam. Qual era o interesse dos judeus? Para agradá-los, para ele ser prestigiado, para ele ser bem tratado, para ele ser exaltado. E aqui, se você continuar lendo o texto, Herodes era um homem poderoso e ele era adorado pelo povo. E o povo disse, ele é um Deus. No lugar dele falar assim, não, eu não sou Deus. Existe aquele que é Deus. Ele bem que recebeu o seu título de Deus. E sabe o que aconteceu? Diz aqui no versículo 23, que ele morreu comido por vermes. Então, nós vamos citar aqui um dito popular. O feitiço virou contra o feiticeiro. E é isso que acontece quando as pessoas te perseguem. Quando as pessoas querem o seu mal, quando as pessoas querem ver, ficam assistindo para ver a sua queda, para ver a sua derrota, para ver a sua morte espiritual, para ver a destruição da sua família. Isso acontece quando tem inveja de você. Sabia? Que tem gente que tem inveja de você? Que tem gente que fala assim, nossa, aquela mulher não tem nada, mas ela é tão feliz. Por que ela é tão feliz? Porque ela tem tudo. Porque ela tem Jesus. Eu tive uma amiga assim, que dizia assim, Lígia, eu tenho muito mais que você. Mas por que você é tão feliz? A minha alegria fazia mal para ela. E gerava nela inveja, por causa da minha alegria, por causa da minha felicidade, por causa da minha família. Simples, simples, simples. Mas, porque o Senhor nos inunda, o Senhor nos satisfaz, o Senhor está conosco. Então, louve ao Senhor, adore o Senhor, exercita a palavra. Exercita a palavra e declare a palavra sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu ministério, sobre o teu corpo. Teu corpo está doendo? Ora, para que toda doença desapareça, porque da cabeça aos pés, o seu corpo é do Senhor. Cuida da saúde do meu filho, eu abençoo o meu filho. Em nome de Jesus, a nossa vida cristã tem que ser usar a palavra.
Somos seguidores de Jesus, somos cristãos e cristãs. Então, que você viva a vida cristã. Se o Espírito Santo te guia, te orienta e está com você, então viva no Espírito. As pessoas em volta vão ver que há algo diferente na sua vida. Mas antes deles verem, você tem que ver. Você tem que viver. Eu poderia ir para o pronto-socorro de madrugada, passando mal. Poderia. Mas eu fui orando, e eu fui buscando, e eu fui orando incessantemente. Relaxando. O Senhor foi apagando. Todo o meu estresse. Todo o meu estresse. O Senhor foi lá com o extintor dele. E foi me apagando. Calma, fica bem. Era tudo mentira. Ela está bem, ela está dormindo. O neto está dormindo. Você falou com o genro, ele disse que está tudo bem. Era uma mentira. Era o espírito de engano que está conosco desde lá do começo com Adão e Eva. Ele enganou Adão e Eva para perder, né, aquela vida que eles tinham na presença do Senhor. Lugar de delícias. E Satanás quer roubar você, tirar você da sua vida cristã, praticando a palavra, do lugar de delícias. Quer te roubar, quer te matar, quer te destruir. Então fique de olho aberto para você não ser enganado. Não é? Porque a gente sempre ouve essas histórias e a gente sabe que são trotes e armadilhas, e eu caí na armadilha. A gente acha que não vai cair, mas eu caí. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Que hoje você seja renovado pela fé. Que hoje você leia e medite nesse texto. E que você seja como estes homens e mulheres de Deus que estavam reunidos, orando incessantemente. Como Pedro poderia sair daquela prisão? Como? Deus pode. Eles não podiam. Eles fizeram o que eles podiam fazer. Clamar, orar, acreditar. Ficaram orando em concordância. E a oração em concordância tem poder. E eles foram ouvidos. E o Senhor mandou um anjo, vai lá. Deus ordenou. E a ordem de Deus se cumpriu. O anjo foi lá, abriu as cadeias, pôs Pedro para fora e desapareceu. E ele falou, era um anjo. Tenho certeza que foi o Senhor que me tirou. E ali ele chega e testemunha. E sai logo, porque ele tinha muita coisa para fazer. Continuar trabalhando, continuar clamando, continuar espalhando a notícia. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Deus te abençoe. Abençoe sua casa, o seu lar, sua família. Nós vamos orar agora. Amém? Vamos orar como sempre nós fazemos, buscando ao Senhor. Obrigado por todos vocês que estão conosco na internet. Continue crendo, Lúcia Torres. Você que tem clamado ao Senhor pelos seus filhos, pela sua família, para que caia por terra toda ansiedade. O mesmo Deus que abriu as cadeias, Ele é poderoso para destruir toda ansiedade e fazer os seus filhos homens novos. Você que tem orado como mãe, clamado e esperado no Senhor, Deus está ouvindo cada oração que você tem feito, Lúcia. Em nome de Jesus, nós te abençoamos e abençoamos a sua família. Pablo e Jorge, cura também para ansiedade e insônia. Amém. As pessoas estão sofrendo com ansiedade, com insônia. As pessoas devem descansar, devem dormir, muitas vezes não conseguem. Em nome de Jesus, nós vamos orar para que tudo isso seja destruído. E que você seja livre para deitar e dormir. Às vezes nós temos uma cama confortável, gostosa. Nessas noites de inverno, cobertores gostosos.
macios e se deitam e não conseguem dormir. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que a partir de hoje, a partir desta noite, você vai dormir. Em nome de Jesus, não é no nosso nome. Porque nós não temos poder, como este povo não tinha poder. Mas eles oraram para Deus, que tem o poder. E é isso que nós vamos fazer, e é isso que nós temos feito. E nós temos resultado de oração, porque Deus ouve. Amém? Creia que Deus ouve. E os seus ensinos, aquilo que você tem aprendido, fale com Deus, porque Ele te ensina também na oração. Porque Deus fala com você no seu ouvido, porque Deus fala no espírito, porque Deus dá sonhos de revelação, porque Deus, enquanto você está dormindo, Ele dá um texto na sua mente, e você acorda e tem um texto bíblico, e Deus está mandando para você ler, para você aprender e praticar. Exerça a sua fé e viva em fé. Amém? Vamos orar. Vamos clamar pelo favor do Senhor. Deus, obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pela tua presença santa, maravilhosa. Obrigada porque nós não merecemos, mas o Senhor tem sido nosso Deus. Tem nos acudido, tem nos socorrido, tem nos suprido, Senhor. Oh, Senhor, tem olhado para nós, Senhor, e tem tido compaixão, Senhor. Muito obrigada. Nós precisamos sim da tua compaixão, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor. Precisamos da tua saúde nos nossos corpos, papai. Como nós vamos ter saúde? Como, Senhor? As pessoas estão tomando remédio e o remédio não faz efeito. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, por quê? Por quê? Oh, Deus, por quê, Senhor? Nós não entendemos nada, Senhor. Nós não entendemos e não queremos entender. Não queremos entender, não queremos ficar sofrendo querendo entender. Mas nós colocamos tudo diante do Senhor. Queremos fazer conhecidos, Deus, os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas dificuldades. Oh, queremos fazer conhecidos, Deus, tudo aquilo que tem nos adoecido, Senhor. Oh, Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, porque muitas vezes, Senhor, estamos longe do Senhor. Muitas vezes nós falamos com a nossa boca e entregamos tudo ao Senhor, mas não deixamos o Senhor cuidar. Deus, nos ajude, nos capacite, Senhor, a entregar nas tuas mãos de verdade, em nome de Jesus. Deixar sobre a tua guarda, o teu cuidado, deixar nos teus pés e descansar, Senhor, porque o Senhor pode. A igreja reunida orava incessantemente, clamando. E quando a bênção chegou da libertação de Pedro, a própria igreja duvidou. Então, Senhor, muitas vezes a nossa boca fala, papai, mas dentro de nós está acontecendo o contrário. Então nos ajude a crer, nos ajude, Senhor, a ter certeza de que o Senhor faz, de que verdadeiramente o Senhor ouve e o Senhor pode fazer coisas extraordinárias que nós não podemos. Entregamos em tuas mãos, Senhor, cada pessoa que está conosco. Cada pessoa, Senhor, que está fazendo o seu pedido, Senhor. A dona Lúcia Torres, papai. Oh, Deus, ela tem pedido pelos seus filhos, Senhor. Oh, Senhor, ela tem pedido para que toda ansiedade, Senhor, vá embora. Oh, Senhor, quebra as cadeias da ansiedade. Quebra, Senhor, tudo aquilo que não procede do Senhor. Porque muitas vezes aquele que está sofrendo, Senhor, ele quer, mas ele não consegue. Oh, Deus, tira toda insônia, Senhor. Tira toda agitação, Senhor. Oh, Senhor, tira todo espírito de enfermidade, todo espírito de ansiedade, todo espírito de medo, Senhor. Todo sintoma, Senhor, de síndrome do pânico, Senhor.
Oh, meu Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, a pressão arterial, Senhor. Oh, Senhor, do corpo, Senhor, do teu servo, da tua serva, Senhor. Visita desde a cabeça até a planta dos pés, cada órgão. Oh, Senhor, as articulações, Senhor, as juntas, os órgãos, papai, em nome de Jesus. Oh, Espírito de vida, Espírito de ressurreição, Espírito de saúde, em nome de Jesus, sopra, Senhor, sopra sobre todo aquele que clama, Senhor. Oh, Senhor, que o Senhor possa guardar os corações e as mentes em Cristo Jesus, aí ordenar a tua paz. Que todos sejam visitados com a tua paz, a paz, a paz, a paz do Senhor. Visita as pessoas que estão com Covid, papai. Oh, meu Deus, ressuscita, restaura, Senhor. Oh, meu Deus, cuida de cada pessoa. E cuida dos médicos para que tenham sabedoria. E que sejam livres para usar o medicamento que é o ideal, Senhor, que é o correto, Senhor, que possam fazer todo o protocolo, todo o procedimento com liberdade. Em nome de Jesus. Terra todo espírito contrário, toda mentira, toda confusão, Senhor, toda briga política, papai. Nós não entendemos nada, não sabemos o que está acontecendo, Senhor. Tudo aquilo que está camuflado, que venha a luz, que venha para ser descoberto, Senhor. Em nome de Jesus. Todo espírito de mentira sai em nome de Jesus. Todo espírito de corrupção sai em nome de Jesus. E que prevaleça, papai, o teu querer, a tua vontade, porque o plano, Senhor, ninguém impede. Nada nem ninguém, Senhor, pode impedir o que o Senhor tem para nós. Abençoa as nações, abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa os reis da terra, para que sejam orientados, guiados, dirigidos pelo Senhor, que o Senhor possa governar através deles, papai. Visita o Pablo, Senhor, e o Jorge, papai. Que eles sempre estão conosco e pedem para orar. E nós cremos que um dia ele vai estar conosco e vai dizer que está livre. Porque o Senhor libertou. Quebra, Senhor, as cadeias. O Senhor quebrou as cadeias, Senhor, daquele cárcere de Pedro. Mas o Senhor pode quebrar, Senhor, as cadeias espirituais, as cadeias emocionais, as cadeias, Senhor, de vícios, de droga, de álcool, papai. Em nome de Jesus, nós cremos e estamos praticando, Senhor, a nossa fé. Papai, nós cremos no teu poder. Vamos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Visita todas as pessoas, papai, que têm chegado até nós pedindo oração, Senhor, e pedindo, papai, ou a cura para os seus problemas, a libertação para os seus problemas, que sejam livres, que sejam livres. Nós pedimos que o Senhor coloque em liberdade em nome de Jesus. E todas as pessoas que sofrem de insônia. Oh, meu Deus, eu profetizo no nome de Jesus, Senhor, com ousadia, com intrepidez, papai, porque eu sei que essa é a tua vontade, que os seus filhos sejam livres, que as cadeias estão sendo quebradas agora, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, estão sendo colocadas em liberdade, como Pedro ficou livre. Oh, Senhor, queremos te louvar, te adorar e te agradecer. Por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Oh, Deus, mesmo que venham as aflições, sabemos que o Senhor está conosco. Nós te louvamos, nós te adoramos. E que o Senhor possa nos capacitar a enfrentar todas as situações, porque o Senhor está conosco. No nome de Jesus, que vive e que reina para sempre, é que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, minha querida, meu querido, nossos irmãos em Cristo, nossos amigos. Você que não nos conhece, passou por aqui e nos acompanhou. Que a bênção do Senhor possa estar sobre vocês, hoje e para sempre. Amém. Tenham um bom dia na paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus. Aleluia.
Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. E no momento de transpor o rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. Cristo Jesus, conduze-me contigo